Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Amigo ouvinte, aqui mais uma vez diante dos microfones da rádio, eu, Carlos Henrique Parente, me encontro para realizar aqui e participar desse programa, o estudo do livro Obras Póstumas e o programa Luz na Penumbra, em que aqui estamos semanalmente desenvolvendo um tema, ou dando continuidade ao tema que iniciamos, para assim compreendermos melhor, no caso eu, compreender melhor e dividir isso com vocês, porque estamos, ou melhor falando, somos todos estudantes. Este mundo aqui somos espíritos num processo evolutivo, desenvolvendo, percebendo coisas que antes não tínhamos percebido, aprendendo muitas coisas e trocando com outras pessoas, assim como tento fazer aqui, através dos microfones da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Essa oportunidade de mergulharmos um pouco nas páginas das obras dos livros espíritas produzidos pela fonte primeira, que é a fonte kardeciana, onde Allan Kardec desenvolveu temas incríveis, não sozinho, porque junto com os espíritos superiores, toda a estrutura montada por ele, do ponto de vista da pesquisa, da organização, da provocação dos assuntos, não só daquilo que vinha dentro dele, mas do contato com as pessoas, porque Kardec não era uma pessoa isolada, ele não se isolava, ele era um professor emérito, um grande professor, pesquisador, membro das maiorias, ou da maioria das academias de ciência da França e da Europa também. Então, alguém interessado no bem, alguém como ele, logicamente, tem um perfil de estar em contato com o mundo, está altamente atualizado das coisas que aconteciam em termos da ciência, da pedagogia, tudo mais que ele valorizava, e assim fez durante toda a vida. E era um homem intelectualmente muito, mas muito preparado. Falava alguns idiomas e conhecia a respeito da natureza humana de forma profunda. Então ele nasceu com essa incumbência para realizar essa tarefa. E aqui estamos nós, muito tempo depois, ainda tentando compreender a direção que isso tudo nos conduz. A direção até a gente entende, que é a direção do bem, da superação, da elevação, mas compreender o que acontece conosco, dos nossos valores, sentimentos e comportamentos, que não é coisa fácil, é uma luta de cada um, dia a dia, para entendermos e nos aprimorarmos. Mesmo aqueles que têm consciência desse processo, não é fácil. Não é não. O querido amigo ouvinte sabe do que estou falando. Cada dia que passa, as circunstâncias, a gente queria mexer nas coisas, mudar o mundo, transformar o mundo, mas da maneira como a gente acha que tem que ser. E é aí que é o nosso grande engano. É preciso procurar entender como Deus organiza as coisas. Não porque Ele é um soberano, ou como se fosse um déspota, Não, porque Deus é perfeito. E tudo que Ele faz, naturalmente, é perfeito. Então, o que a gente faz, o ser humano faz, muitas vezes, é mexer, é bagunçar as coisas que naturalmente são perfeitas. Então, a gente está aprendendo a compreender a natureza, a compreender a vida, tanto dentro de nós como fora de nós, onde existem milhares de pessoas que têm a mesma liberdade, têm a mesma vontade de aprender coisas, desenvolver coisas. No entanto, todos temos que entender que existe um movimento natural e que ele é perfeito. E a gente precisa aprender a entender um pouco mais desse movimento da vida, para aí sim a gente usar da nossa liberdade de uma maneira que ela não cause dano
principalmente para os outros, mas também para nós, para que a gente preserve a si mesmo das intempéries, das muitas coisas que acontecem, não só do mau tempo, né? Porque normalmente intempérie está ligada à questão, né, do meio ambiente, do tempo, mas as mudanças que existem na vida. Daí a nossa necessidade de estudarmos. Na semana passada nós terminamos aquele estudo que fala da questão da teoria da beleza, alguns temas delicados, eu sei, eu falei da melhor maneira que eu pude, porque existem muitas questões de linguagem e às vezes uma grande dificuldade, e para muitos até uma grande má vontade, de procurar entender a linguagem do homem do século XIX a respeito de alguns acontecimentos. Mas nos esforçamos. Espero que aqueles que tiveram contato com esse estudo possam entrar em contato através das reprises e mesmo buscando pela internet, possam compreender isso aí. E hoje vamos iniciar um novo ponto de estudo. E particularmente é um tema que eu sou apaixonado. O título é A Música Celeste. E diz aqui o texto inicialmente de Obras Póstumas. Certo dia, em reunião familiar, um pai leu uma passagem de O Livro dos Espíritos, relativo à música celeste. Isso, e o que eu vou dizer agora, querido amigo ouvinte, não está escrito no texto, mas para facilitar, né, aqueles que quiserem identificar, é a questão 251 do Livro dos Espíritos, onde Kardec perguntou: os espíritos são sensíveis à música? E aí a resposta dessa questão é a seguinte: responderam os espíritos superiores: trata-se da vossa música? O que é ela perante a música celeste? Essa harmonia da qual ninguém na terra pode ter ideia. Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Não obstante, os espíritos vulgares, comuns, né, em geral, não é uma xingação, não é uma ofensa, né? Então, não obstante, os espíritos vulgares podem provar um certo prazer ao ouvir a música, porque não estão ainda capazes de compreender outra mais sublime. A música tem, para os espíritos, encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo quanto a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e mais suave. Essa pergunta está na parte que fala das percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, que é a questão 251. E eles chamam a nossa atenção por conta disso, da música celeste, para nos dar um incentivo a entender que a gente não chegou, por mais bela que seja a música produzida pelo ser humano, ela está muito distante da música celeste, uma música divina, que seria a inspiração maior de todas as coisas. E a gente precisa ter ouvido apurado para perceber essa música, principalmente porque ela existe em toda parte. Então, alguns dos autores, compositores do decorrer dos séculos, e aqueles mais ligados a melodias superiores, eles perceberam, né, alguma coisa no ar e conseguiram traduzir isso da sua maneira, porque no fundo o compositor, ele é um tradutor de uma linguagem que tem a ver com a sua percepção, valores. Então o compositor, ele tem aquilo que a gente chama de inspiração, e aí conforme o tipo de música que é produzido, a gente vai entendendo, né, da onde vem essa inspiração. Algumas vêm de canais superiores, outras não. Mas todas são úteis. Mas vamos continuar agora o texto aqui de Obras Póstumas. Eu acabei de ler a questão para poder identificarmos melhor, né, a respeito do que se trata, né? Então, uma das filhas, boa musicista, pensava consigo: no mundo invisível não há música.
Parecia-lhe aquilo impossível e por isso não externou o seu pensamento. Então, uma das filhas, né, dessa família que liam essa passagem aí, citada há pouco por mim, no Livro dos Espíritos, ou melhor, lida por mim, né, e citada por eles, ela teve a ideia de que ela entendia, né, que não havia música no mundo espiritual, mas não comentou nada. À noite, recebeu ela a seguinte comunicação: hoje de manhã, minha filha, teu pai lia-te uma passagem de O Livro dos Espíritos. Tratava-se da música e tu ficaste sabendo que a do céu é muito mais bela que a da terra. Assim a consideram os espíritos. Tudo isso é verdade. Entretanto, tu pensaste: como poderia Bellini vir dar-me conselhos e ouvir a minha música? É obra de algum espírito leviano e enganador. E aqui é uma alusão aos conselhos que o espírito de Bellini lhe dava às vezes sobre a música. Aqui a gente percebe, querido amigo ouvinte, que a jovem era médium. Então ela tinha um contato com o plano espiritual e eventualmente recebia algum tipo de conselho a respeito dessas questões do espírito de Bellini, que é um desses compositores, né, famosos do passado. Enganas-te, minha filha. Quando os espíritos tomam sob a sua proteção algum encarnado, tem por fim fazê-lo adiantar-se. Bellini não acha hoje bela a sua música comparada à do espaço, mas nota a tua aplicação e amor pela arte e tem sincero prazer em te dar conselhos. Deseja que o teu mestre seja recompensado do seu trabalho, porque, embora tenha por infantil a sua ciência em relação às sublimes harmonias do mundo invisível, aprecia-lhe o talento que pode dizer-se grande na terra. Acredita, minha filha, os sons dos instrumentos terrestres, as mais belas vozes, nenhuma ideia vos podem dar da música celeste e das suas suaves harmonias. E aqui a gente faz apenas um parêntese, né? E fala assim: nossa, eles são realmente assim firmes nessa posição. Será que o que é produzido aqui, nada aqui é tão bom assim? Ah, querido amigo ouvinte, é que o mundo é um mundo de transição, é um mundo de provas e expiações, ainda se aproximando um pouco mais, né, daquela fase que seria a fase regeneradora, onde a materialidade, a brutalidade ainda é muito grande entre nós. E não é fácil a gente romper, né, essas dificuldades, né, ou superar essas dificuldades, barreiras, para poder alcançar e perceber, né, uma melodia, uma harmonia mais celestial. Isso em relação não só à música, mas em todas as coisas. Então a gente vive ainda uma grande luta. Por isso a necessidade da reencarnação, para que a gente possa perceber e o que é superior, comparando com o que é inferior, desejar o que é superior, porque ele é muito melhor, para que a gente possa, a partir daí, construir os caminhos para alcançar esse desejo, esse sonho do que seja superior. Não vem assim de graça, não vem assim no estalar de dedos, como se fosse um passe de mágica. Então é preciso o homem trabalhar, o homem precisa herdar do homem, a pessoa precisa herdar de si mesma o desenvolvimento, as possibilidades. Ela vai se capacitar com a ajuda de Deus, com a ajuda dos espíritos, sim, nunca estamos sós, mas é a própria pessoa que precisa fazer isso. Então não vem assim, não cai dos céus, ninguém se torna um bom profissional sem
experimentar, sem estudar, sem ter sensibilidade de entender como é que aquilo funciona. É assim em todas as coisas. Então, para que a gente tenha uma música celestial, já que o tema aqui é sobre música, é importante nós aguçarmos os nossos ouvidos. Os sentidos precisam elevar-se para a gente perceber. E aí é que faz a diferença do compositor, como também faz a diferença do executor, quando a gente é um bom músico. Então, existem coisas belíssimas que são feitas pelo ser humano, sim, claro que sim, mas não comparável a essa música celestial que eles nos fazem aqui a referência. E agora, na continuação, né, do texto, a gente vai entrar numa fase assim, uma parte muito curiosa, que é o que acontece com essa jovem que tem esse canal mediúnico, além de ser musicista. Então, prestem atenção. Momentos depois, a moça exclama: "Papai, papai, vou adormecer, segure-me." E imediatamente, reclinada em uma poltrona, exclama de novo: "Papai, papai, que música deliciosa! Desperta-me, senão eu voo daqui." Os assistentes, atordoados, não sabiam como despertá-la quando ela exclamou: "Água, água!" E com efeito, alguns pingos d'água tirados ao rosto produziram o desejado efeito. A princípio, meio atordoada, a moça, pouco a pouco, voltou a si, sem ter a mínima consciência do que se tinha passado. Na mesma noite, achando-se o pai só, obteve do espírito de São Luís a seguinte explicação. Também havia, mediunidade ali na família era grande, hein? Quando lias à tua filha aquela passagem de O Livro dos Espíritos sobre a música, ela teve dúvidas, não podendo compreender a existência da música no mundo espiritual. Eis porque esta noite eu lhe disse ser verdade o que lhe foi lido, mas não se tendo ela convencido, permitiu-lhe o Senhor aquele sono sonambúlico para que se convencesse. Lembrando aqui, que o sonambulismo está dentro da estrutura do aspecto mediúnico, mas é um fenômeno anímico ou medianímico, onde a própria pessoa, ela é que sai do corpo, ou viaja através do espírito e as suas emanações mentais, ela vai longe nisso aí, e ela própria vê o que está acontecendo, sente o que está acontecendo e traz isso para si. Então, nesse caso aqui, foi um sono desse quadro, sonambúlico, mas que não lhe foi dado ali ela relembrar quando acordou, mas ela deu todas as dicas, e a gente vê o quanto ela estava consciente disso aí, de ouvir uma música que quase a atordoou a ponto de ela querer voar, ou seja, entrar num quadro de êxtase, o que seria muito perigoso, mas isso não iria acontecer ali, porque havia um controle, porque o êxtase leva a gente a um estado tão na busca de um estado tão elevado, daquilo que atrai a gente com tanta força, que a gente pode não resistir e desencarnar mesmo. Então ela mesma percebeu isso, estava sendo auxiliada e ela pediu que acordasse ela. Daí eles não sabiam o que fazer, porque era difícil, ela deu a dica dizendo para jogar água nela. Eles entenderam e assim o fizeram. Então a gente vai dar continuidade aqui para a gente entender o desfecho dessa história. Então, o seu espírito, desprendendo-se do corpo adormecido, voou ao espaço e foi admitido às regiões etéreas, onde o êxtase produzido pela impressão das celestes harmonias a fez exclamar: "Que música! Que música!" Sentindo-se, porém, cada vez mais atraída para as mais elevadas regiões do mundo espiritual, pediu que a despertassem, indicando o meio, ou seja, a água, que comentamos há pouco. Tudo se faz pela vontade de Deus. O espírito de tua filha não terá mais dúvida, conquanto, despertada, numa memória ela conserve do que se passou.
Ele, porém, o espírito, bem sabe o que apreciou. Ou seja, durante ela está num estado de vigília, acordada, ela não vai lembrar, mas o espírito vai lembrar, não vai esquecer. E isso vai influenciar até ela estando acordada, mesmo que ela não se lembre. A formação da ideia dela, ou seja, a dúvida dela, foi-se embora. Então ela agora entendeu que existe sim uma música no plano espiritual, e uma música muito, mas muito superior. E continuando aqui o texto. Agradece a Deus os favores que dispensa a essa menina. Isso é São Luís dizendo, né? Agradece-lhe por dignar-se fazer-lhe conhecer cada vez mais a sua onipotência e bondade. As duas bênçãos desçam sobre vós e sobre esta médium feliz entre mil, diz São Luís. Caramba, que texto, né? Tem uma observação de Kardec aqui que a gente vai iniciar, espero que dê tempo para a gente terminar. Perguntar-se-á que convicção pode ter aquela moça, desde que não guarde lembrança do que ouviu. Se no seu estado normal os fatos não se apresentam à sua memória, o espírito os tem bem lembrados. Ela conserva uma vaga intuição que lhe modifica os pensamentos. Em vez de opor-se, aceitará sem dificuldade as explicações que lhe forem dadas, porque compreenderá e intuitivamente achá-las-á conforme o seu pensamento. O que se passou aqui, por um fato insulado, no espaço de alguns minutos, durante a curta excursão feita pelo espírito daquela moça ao mundo espiritual, é análogo ao que se passa de uma para outra existência, quando o espírito que encarna possui luzes sobre um determinado assunto. Facilmente se apropria de todas as ideias concernentes àquele assunto. Nem que não guarde memória, depois de encarnado, da bagagem desses conhecimentos que trouxe consigo. As ideias, porém, não cultivadas por ele em outras eras, dificilmente lhe entram no cérebro. É assim que se explica a facilidade com que certas pessoas assimilam as ideias espíritas. É que não fazem mais do que recordar as que já possuíram. Nascem já espíritas, como se nasce poeta, músico, matemático. Compreendem a primeira palavra e não precisam de fatos para se convencer. É este um sinal incontestável do seu adiantamento moral e do seu desenvolvimento do seu espírito. Perdão, aqui a minha leitura errada. Na comunicação acima transcrita foi dito: agradece a Deus os favores que dispensa a essa menina, e as suas bênçãos desçam sobre vós e sobre esta médium feliz entre mil. Estas palavras, diz Kardec, precisariam indicar um favor, uma preferência, um privilégio, quando o Espiritismo nos ensina que Deus, sendo soberanamente justo, não tem preferência por nenhum dos seus filhos. Não facilita a ascensão a uns mais do que a outros. Não haja dúvida que a mesma estrada está para todos aberta, mas não a percorrem todos com a mesma rapidez e o mesmo resultado, e não se aproveitam por igual das instruções a todos dadas. O espírito daquela menina, posto que jovem como encarnado, já sem dúvida muito viveu e certamente progrediu. Os bons espíritos, encontrando-o dócil aos seus ensinos, folgam em instruí-lo, como faz o professor com o discípulo de boas disposições. Dá para a gente entender perfeitamente onde Kardec quer chegar, né? É nesta conformidade que ele é feliz médium entre muitos outros, os quais, pelo seu atraso moral, não tiram grande vantagem da mediunidade. Por consequência, não há, neste caso, nem favor, nem privilégio, mas unicamente recompensa. Se a jovem deixasse de ser digna, imediatamente ficaria privada dos bons guias, correndo a rodeá-la uma multidão
de maus espíritos. Então nós vamos ficando por aqui, que o nosso tempo já está praticamente esgotado. No próximo programa a gente retoma, vai continuar o assunto, porque existe um outro texto chamado A Música Espírita. E a gente volta aqui, tem uma outra notinha aqui, no caso aqui do revisor, que é o Herculano Pires, que vale muito a pena, né, a gente dar continuidade a essas reflexões a respeito disso que aconteceu com a jovem e da maturidade de Allan Kardec em fazer esse tipo de comentário. Isso é incrível. Então, muita paz a todos e até a próxima, querido amigo ouvinte, se assim Deus nos permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos estudando o seu capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E estamos nas instruções dos Espíritos. O item 9 é uma mensagem do nosso irmão Santo Agostinho, em Paris, 1862. Ele diz o seguinte: a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É em particular desse ponto de vista que a vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Alguns dentre eles, porém, mais adiantados que outros, é dado entrevejo uma partícula da verdade. Apreciam estas funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes, das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhe desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, quiçá os haveres, a honra e a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus e imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditação e prece, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou
constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada, com efeito, naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe apresentar a causa, é necessário se torna volver o olhar ao passado. Espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, a tal missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai, a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então vós mesmos, assediados de remorsos, pedirei vós seja concedido reparar a vossa falta. Solicitarei para vós e para ele outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Em perfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei a vós mesmas: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedora dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretém e desenvolve esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós já nesta vida um começo de expiação. A tarefa não é tão fácil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Pode desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixar se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espante de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila consciência. A amargura muito natural que então lhes advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento, que concedido lhes será concluir noutra existência a obra agora começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que lhe falte possibilidade, falta vontade. Com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles? A esses ficam
reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que, ao culpado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indícios de que é um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com pensamento em Deus. É um momento supremo no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus o ensejo que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, sereis aclamados como o soldado que sai triunfante da refrega. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungidos na ingratidão dos seus. Que pungente angústia é essa! Mas, em tais circunstâncias, que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamentos da alma, não há desesperos eternos, porque não é possível que seja a vontade de Deus que a sua criatura sofra indefinidamente. Que de mais reconfortante, de mais admirador do que a ideia de que cada um dos seus esforços é que depende abreviar o sofrimento, mediante a destruição em si das causas do mal. Para isso, porém, preciso se faz que o homem não retenha na terra o olhar e só veja uma existência, que se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro. Então a justiça infinita de Deus se vos patenteia, e esperais com paciência, porque explicável se vos torna o que na terra vos parecia verdadeiras monstruosidades. As feridas que aí se vos abrem, passais a considerá-las simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família se vos apresentam sob o aspecto real. Já não vedes alegar-lhes os membros, mas os frágeis laços da matéria. Vede sim os laços duradouros do espírito, que se perpetuam e consolidam com depurar-se, em vez de se quebrarem por efeito da reencarnação. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem como fazem no espaço, originando-se daí famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas como não lhes se cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que os espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Bem, essa mensagem longa é de Santo Agostinho e ele, para nos falar dos laços de família, a ingratidão dos filhos, que a gente mais se queixa nas famílias, nós como pais, é a ingratidão dos filhos. Agora, os filhos também podem ter queixa dos pais. Pais que não tratam como deve ser tratado, cumprindo o seu dever, amor, carinho. Tem os dois lados, um pode ter culpa do outro. E nesses laços de família, há todo tipo de problema. E é aí que Santo Agostinho vem nos explicar desde o comecinho de onde se originam essas desavenças. Ou as avenças. Sempre é no passado. Então, se nós pairarmos bem alto, com a visão plena do passado e uma visão do que pode vir a ser o futuro, nós vamos entender o presente, que é o que está incomodando. É o presente que está nos incomodando. E a maneira de entender as causas desse incômodo é nos voltarmos ao passado, das possibilidades do passado.
Ele diz aqui, se há na família 2 membros, pai ou filho, que estão nessas desavenças, é porque no passado um odiou o outro, ou um fez o outro sofrer, e agora está na hora do ajuste. Se nós tivermos essa compreensão, vamos ter mais força, paciência e resignação para encarar essas provas. Porque essas provas vêm para a gente acertar o problema, porque há um problema pendente entre nós, entre certos pais e certos filhos. Há um problema. Isso tem que ser resolvido. Às vezes já vem de longas datas, já vem de diversas encarnações passadas. Chega a hora que tem que resolver. Tem que resolver. E aí, até por pedido próprio deles próprios, vão nascer na família para tentar resolver. E aqui encarnados não percebem isso. Então, Santo Agostinho pede que as mães tratem com mais carinho ainda aqueles filhos que ela sabe desde pequenininho que não conjuga bem o verbo da família. Que tem seus probleminhas aqui, de espírito rebelde, uma série de coisas. Então, cabe aos pais, principalmente às mães, podar isso, como o jardineiro faz com os brotos na árvore. Cabe ao pai, à mãe, observar as tendências dos filhos e tentar ir ajustando, para no futuro eles não terem problemas. E se por acaso, com todo carinho, todo cuidado, todo dever cumprido, isso não se realizar, pelo menos os pais estão com a consciência tranquila de que fizeram a sua parte. Fizemos a nossa parte. Se não conseguimos, talvez a gente não tinha muita capacidade, ou intelectual, ou moral a fazer, mas nós tentamos fazer. Quer dizer, aquilo que lhe cabia, que lhe incumbia, você fez. Agora, pode não ter feito perfeitamente, porque nós somos falíveis. Da mesma maneira para os filhos. Se eles acham que os pais negligenciaram em alguma coisa, cabe aos filhos ter compreensão. Quando estiverem adultos, compreender que os pais não são perfeitos. Podem ter negligenciado, ter agido com desatenção. Então, cabe a eles compreender isso e tocar a vida para frente. Porque aquela vivência é de suma importância para as vivências futuras. É isso que o Santo Agostinho está nos explicando nessa longa mensagem aqui, começando lá desde o comecinho. Está nos mostrando aqui para nós espíritos qual é, vamos dizer assim, o grande papel da humanidade nisso. Essa vivência de família em família, desde o tempo que nós estávamos nas cavernas, já tinham famílias ali. E nós vemos com isso tentando e resolvendo nossas desavenças. Criamos mais desavenças do que resolvemos, é verdade. Mas muitos conseguiram resolver essas desavenças e hoje estão na espiritualidade com essa missão de nos mostrar isso. Nos mostrar, olha, gente, pensem bem, vamos parar com isso. Suportem essas dificuldades na família, porque isso faz parte da nossa evolução. Sejam pais, sejam filhos. Faz parte. Nós, espíritos, temos que entender isso. E graças a Deus nós temos como entender isso para suportar melhor. Não é que vai acabar porque eu sou espírito, isso vai se resolver. Não. O que vai se resolver é isso não ser tão grave, tão doloroso, tão sofrido, porque esse nosso entendimento nos acalma. Nos tira do desespero de sofrer uma ingratidão de um filho, ou de um filho, tira do desespero de ver o pai tratá-lo com desprezo, com desinteresse, e não acolhê-lo numa hora que ele estava com problema porque ele agiu mal, o pai não entende. Então, nessa hora da complicação, é que o Espiritismo nos ajuda com a explicação. A explicação é que gera o consolo, e o consolo tira fora o desespero, porque gera a esperança de que tudo no futuro vai acabar se resolvendo. Independentemente de qualquer situação, o futuro vai resolver. O futuro resolvido vai chegar quanto mais rápido nós entendemos isso, compreendemos e aceitamos essas dificuldades como uma coisa momentânea. Ah, mas é uma vida inteira. É uma vida inteira. Mas o que é uma vida perante a eternidade? Nós temos essa compreensão. Cabe a nós nos esforçarmos
para que isso realmente nos ajude a desatar alguns nós que se apresentam dentro de nós durante a nossa vivência em família. E com certeza nós vamos alargar esses laços de família à medida que formos tratando as nossas famílias dessa forma. Nós vamos estreitar. Porque com certeza alguns casos que ficaram pendentes aqui foram tratados com amor, com carinho, com dedicação, com compreensão, com paciência, e não conseguimos resolver tudo, uma vida não foi suficiente. Com certeza teremos outras vidas no futuro para dar prosseguimento a tal tarefa, e seria muito mais fácil, porque já percorremos a pior parte do caminho, que é a parte da compreensão dessa situação. Então, eu vejo com muitos bons olhos essa mensagem de Santo Agostinho, e muitas pessoas perguntam a nós, porque elas têm problemas de família, com os pais, com avós, com tio, com irmãos, com filhos, netos, tem isso. Recebemos aqui no outro programa, respondendo aos ouvintes, pessoas pedindo ajuda para essas situações, e sempre nós recomendamos que elas leiam esta mensagem de Santo Agostinho aqui, para que elas possam se acalmar com o entendimento da verdadeira situação do que ocorre com a nossa humanidade, com as nossas famílias e conosco individualmente. Por hora vamos ficando por aqui. Desejo a vocês todos muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.